1 Coríntios, capítulo 3, versículos 3, 18, 4, 5, por Peter Amsterdã. Nesta postagem, abordamos os últimos 6 versículos de 1 Coríntios 3 e os 5 primeiros do capítulo seguinte, todos tratando do mesmo tema. Não se enganem. Se algum de vocês pensam que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se tornem sábios. Paulo se dirige aos membros da igreja de Corinto, ciente que se consideravam sábios, e os adverte que, para ser sábio aos olhos de Deus, é necessário tornar-se loucos nesta era. Paulo começa desafiando os crentes coríntios, salientando que, embora se considerassem sábios, na realidade estão se enganando. Deus não vê as coisas como eles. Por serem cristãos, é necessário que eles tenham a mente de Cristo. Anteriormente, neste capítulo, Paulo ressaltou que a igreja deve ser edificada exclusivamente sobre Cristo e que, no último dia, no dia do juízo do Senhor, Deus puniria os maus construtores e recompensaria os bons. Portanto, enganar-se quanto à própria condição diante de Deus deve ser considerada algo sério. Não será nada trivial chegar ao dia do juízo achando que está em dia com Deus, mas descobrir que o contrário é a verdade. Paulo então explica que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua astutícia, na astutícia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Paulo está expressando o outro lado da moeda do que afirmou anteriormente, quando escreveu que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Aqui ele escreveu que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Depois de expor aos coríntios a insensatez da sua sabedoria, Paulo os exorta a adotar a perspectiva de Deus, visto que a sabedoria humana é tolice. A primeira parte da citação é de Jó 5,13. Apanha os sábios na sua astutícia. Nessa passagem, ele argumenta incorretamente que ninguém pode ser justo diante de Deus, mas acerta ao dizer: aqueles que não são retos diante de Deus morrem sem sabedoria. Ele fala o que o tolo, aquele que não cumpre a vontade de Deus, é morto pela inveja. Ele então diz que o Senhor apanha os sábios na sua própria astúcia. Apanha o sábio na astúcia deles, e a maquinação dos astutos são malogradas por sua precipitação. Tal como ele faz com Jó. Paulo diz: aquele que está enganando a si mesmo, entregaram sua causa a Deus. Então o apóstolo recorre a uma segunda citação, os Salmos 94:11, a qual faz alguns ajustes. O Senhor diz:
conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Paulo escreve: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Ele destaca a futilidade de todos os planos e opiniões do homem, os quais Deus sabe não serem capazes de realizar nada de valor permanente. A sabedoria, os planos de Deus contrastam com os pensamentos e planos e a sabedoria deste mundo. Portanto, ninguém se gloria em homens. Qualquer glória deve ser sempre no próprio Senhor, para aqueles que entenderem a mensagem do Cristo crucificado. O objetivo de Paulo é a união, mas isso exige uma compreensão correta de Deus e dos seus caminhos. Qualquer dependência da sabedoria humana precisa ser eliminada. A sabedoria do homem precisa ser eliminada do pensamento do povo de Deus, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Paulo remete à lista de líderes anteriormente citados em 1 Coríntios 1, versículo 12. A abrangência da lista é extraordinária. Paulo desvia a atenção dos seus leitores de lideranças específicas por toda a herança do povo de Deus, em vez de pensar em sou de Paulo, ou sou de Apolo, ou sou de Cefas, ou ensinando a igreja, tudo é de vocês. Paulo usou o nome de Deus 5 vezes para dar ênfase no capítulo 3, dos versículos de 16 a 17. Então, é apropriado que ele termine esta seção da sua carta com Deus. Cristo é de Deus. Ele é o Filho de Deus, o Messias, que veio à terra por causa da igreja. A igreja é de Cristo, como todas as coisas pertencem a Deus, ao seu Filho. Todas as coisas são o benefício dos crentes. Eles são de Cristo. No capítulo 4, Paulo continua: portanto, todos nos consideramos servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Paulo escreve que os crentes de Corinto devem considerar o próprio Paulo, Apolo, os outros como os servos de Cristo. Descreveu esses líderes como trabalhadores encarregados de uma tarefa específica no campo do mestre. Enfatiza isso para que os coríntios parem de se dividir em facções baseadas na lealdade a diferentes professores cristãos. Paulo quer que os crentes sigam a Cristo e não a homem, com ele mesmo ou Apolo. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Nesse trecho, Paulo descreveu a si mesmo e aos outros líderes da igreja como encarregados administradores dos ministérios de Deus. Um encarregado é alguém que administra algo, não lhe pertence, assim como o mordomo, ao qual um homem rico confia
a administração dos seus bens ou a gestão da sua casa por conta dele. Esse nível de confiança se alcança pela lealdade, confiabilidade, diligência, integridade. Paulo está enfatizando que ele e os outros mestres cristãos devem agir de uma forma a serem considerados fiéis por Deus, para assim serem encarregados dos seus ministérios. Devem ser dignos da confiança e devem ser íntegros. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Quando Paulo reflete sobre o seu papel de administrador, não percebe nada que o desabone, nenhuma falta, integridade, infidelidade no cumprimento dos seus deveres. No entanto, isso não significa que ele se considere inocente. Ele conhece a verdade ensinada em Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Paulo não está dizendo ser perfeito ou infalível, mas que a opinião de qualquer ser humano, inclusive a do próprio Paulo, não se compara com a de Deus. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus suas aprovações. No último dia, o julgamento do Senhor revelará tudo. Ele revelará se uma pessoa realmente pertence ao Senhor e o valor duradouro, ou a falta dele do trabalho de um líder. Deus examina a fidelidade de um administrador, sondando as profundezas do coração, seus pensamentos, intenções, revelará a verdade, a verdadeira natureza do indivíduo. Paulo traz à tona esses fatos sobre o julgamento futuro para que os coríntios parem de julgar tanto eles quanto outros, orientando-os a parar de julgar a qualidade do serviço que os outros oferecem ao Senhor, mas esperam a vinda do Senhor, que pronunciará o veredito, e esse é o único que conta, pois somente Deus é qualificado para avaliar o coração de alguém, com base no julgamento do Senhor. Cada crente receberá sua recompensa de Deus.